Bom dia internautas. Hoje eu vou falar sobre o dever e sábado que vem eu falo sobre a virtude. E aí, quando a gente vai falar sobre dever, eu acho que é importante a gente sempre fazer a luz do tema central desse capítulo, né? Que é sedes perfeito. Então, ele acaba colocando, enumerando uma série de coisas que nos levam à perfeição. Então, aonde que está isso, esse dever dentro do caminho maior que é sedes perfeito? Aí eu volto, olhando o dever, eu volto naquela frase que inicia, inclusive, o capítulo, que ele fala assim: assim sendo, sedes vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai que estás nos céus. Eu lembro que a primeira vez que eu li essa frase, eu fiquei com essa dúvida. Assim, será que a nossa finalidade é ser igual a Deus? No primeiro momento eu me achei a última bolacha do pacote negresco, né? Assim, meu Deus, igual a Deus. Depois assim, mas peraí. Atrás de uma grande responsabilidade, assim, atrás de um grande poder, sempre tem uma grande responsabilidade, né? Aí eu falei assim, meu Deus, então, para que eu seja, se a minha finalidade é ser Deus, eu volto para a primeira pergunta que tem no livro, né? Que é Deus? Se eu serei perfeito como Ele, eu preciso entender quem é Ele. E aí tem a definição que fala: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Quando a gente fala da inteligência suprema, vamos colocar em várias dimensões, né? O que significa a palavra inteligência. E aí, eu falei assim, peraí, mas se ele é a causa primária de todas as coisas, ui, nunca haverá ninguém igual a ele. Porque se é primário, ele é o primeiro. Se eu sou igual a ele, ele deixa de ser o primeiro. Primário, sempre em primeiro plano. Então vai ter alguém que se comparar. Então, não podemos ser Deus. Confesso a vocês que deu um alívio. Eu falei, ufa, mas ok. Mas eu ainda fiquei, falei assim, mas por que ele escreveu isso se ele é a causa primária de todas as coisas e nunca e nada haverá ninguém igual a ele? E aí eu fui investigar, eu fui entender. E aí de todos os conceitos que eu vi, que eu estudei, teve um que me chamou muito a atenção, que é esse que eu quero dividir com vocês. Que essa é a minha frase, né? Então, como seremos perfeitos? Como é o Pai que está nos céus? Porque ele afirma que nós seremos perfeitos. Então, aonde está essa perfeição? E aí, buscando as informações, eu achei esse moço. Esse moço, ele chama-se Daniel. Ele é líder de um projeto que tem na igreja dele, ele é evangélico, e ele é formado pelo Mackenzie, lá em São Paulo. Quem é paulistano conhece essa universidade, essa faculdade. E ele é professor de teologia. Em sua congregação local, ele atua como professor da escola bíblica dominical. E ele trouxe um conceito que eu achei muito legal e que eu quero compartilhar com vocês, porque ele me deu uma clareza aonde que nós temos essa compatibilidade, aonde que está a nossa perfeição. E ele fala assim: os atributos de Deus são qualidades atribuídas ao caráter divino, de acordo com a sua autorrevelação, e que nos ajudam a entender que é Deus em duas dimensões de atributos. E aí ele diz o seguinte: existem atributos que são incomunicáveis com Deus, e existem atributos que são comunicáveis com Deus. Ou seja, os atributos que são incomunicáveis é aquele que eu nunca terei a condição de ser, porque ele só existe na sua misericórdia divina para nos servir, para nos ancorar, para nos apoiar. Então aí
A gente nunca teremos esses mesmos atributos. E é isso que dá a ele a causa primária. Mas existem outros atributos que são comunicáveis com Deus. Se há uma comunicação, há uma forma de entendimento, há uma forma de eu me parametrizar. Sabe quando a gente faz parametrização de sistema? É isso que nós vamos fazer, entendeu? E quais são eles? Quais são os atributos incomunicáveis com Deus? Primeiro é a sua divindade. Ele se autoexiste, tá certo? A gente não autoexistiu, alguém nos fez. Não é verdade? A gente, opa, assim. Quem tá aqui? Não. Então, assim, nós somos a criatura de Deus. Então, já daí, eu não consigo dizer que eu simplesmente autoexiste. Eternidade não tem começo e nem fim. O nosso fim, eu não posso dizer que talvez a gente não tenha fim, né? Mas nós tivemos um começo. Não é verdade? Lembra aquela história? Nós passamos pelo reino vegetal, depois o animal, né? E assim sucessivamente até chegar onde nós estamos hoje. Imutabilidade. Ele não muda jamais. Bom, só aí a gente já pula, né? Porque só nessa encarnação, vamos pensar, o que nós éramos há 10 anos atrás, nós somos exatamente iguais hoje? Graças a Deus que nós não somos. Graças a Deus, né? Então, assim, as experiências que nós tivemos nos moldaram, nos forjaram, no sentido de moldar, de reconstituir, de burilar, para que a gente seja o que somos hoje. E o que nós somos hoje, na verdade, nada mais é do que toda uma semeadura para que a gente possa plantar o que seremos daqui a 10 anos à frente. Né? Então, só aí, agora Deus não. Deus, ele é o que ele é. Desde quando, se é que eu posso colocar a palavra existir, porque se tem aqui, não tem começo nem fim, ele é, simplesmente é. Infinitude, é infinito e ilimitado, todas as potencialidades, todas as dimensões. Onipresença, ele está presente em toda parte. Nós não conseguimos estar presente em todas as partes, né? Então, assim, como é que eu posso me servir desse Deus que está aqui no meu quarto secreto? Lembra que Jesus fala, quando você quer conversar com Deus, entra no seu quarto secreto. Imagina se todas as pessoas entrarem no quarto secreto, vai ter que pegar senha? Não. E ele tem a capacidade de estar em todos os lugares. Onipotência, ele possui todo o poder. E nós sabemos que existe algo acima de nós, não é verdade? Por mais que a gente se coloque, às vezes, num lugar de alta soberania, a gente sabe que tem algo acima de nós. Porque se fosse assim, nós nunca ficaríamos doentes. Nada que nós consideramos ruim nos aconteceria. Concorda comigo? Se eu tenho todo o poder, eu tenho como parar tudo. Parar as pessoas chatas, parar aquele chefe chato, parar aquele pai brigão, aquele filho que me responde. Eu poderia parar tudo isso. E que isso não é verdadeiro. Onisciência. Conhece absolutamente todas as coisas. E aí, dentro desse exercício, eu não vou muito longe. A gente nem se conhece. Não é verdade? Nem precisa ir muito longe. Então, não dá para a gente exercitar algo que dentro da gente, a gente ainda não conseguiu. Ou melhor, nós estamos aprendendo a conhecer, a entender. Porque nós somos muitos dentro de nós mesmos, tá certo? Hoje eu estou Sandra. Hoje eu tenho um contexto familiar, eu tenho um contexto de vida, eu tenho um contexto de conhecimento, né? Que eu aplico ou não dentro desse contexto que eu vivo. E as outras vidas da Sandra? O que forma o espírito que hoje está como Sandra? Então, essa é a nossa grande veia de entendimento quando a gente fala do onisciência, conhece absolutamente todas as coisas.
e a soberania, né? Que ele é maior, soberano e supremo sobre tudo, sobre todos. Então, quando a gente olha para esses atributos, a gente tem comunicação com isso? Direta? Não, não podemos ser isso. Mas a gente se serve disso. Então, Deus, de uma forma tão amorosa, ele coloca todos esses atributos nos servindo para nos auxiliar na nossa caminhada. E aí, vamos ver agora os atributos comunicáveis com Deus. Aí a gente já começa a se achar um pouco. Amor. Um amor profundo e incondicional. Eu não estou dizendo se a gente exercita ou não. A gente só vai ler aqui a capacidade que nós temos, enquanto espírito, de absorver e de se apoderar desses atributos. Amor profundo e incondicional. Temos a condição de fazê-lo? Temos. Independente se a gente está conseguindo fazer agora. Vamos pensar enquanto espírito. Então, para a gente chegar lá, eu sei. Eu também faço assim. Às vezes que é difícil. Não é fácil, não. Mas o que é legal é que a gente tenha a caminhada, né? Bondade. Bom e legítimo, mesmo que o homem não compreenda. E é isso, né? Muitas vezes a gente está fazendo o bem para aquela pessoa e aquela pessoa não entende o porquê que você está fazendo isso. E às vezes até repulsa, até briga com você. Né? Então, num determinado momento, dentro da nossa escala de conhecimento, de desenvolvimento da nossa consciência, o que nos toca hoje, o que nos incomoda hoje, mais lá na frente, isso não vai te tocar mais. Mas esse é o grande exercício. Misericórdia. Revela a compaixão e piedade de Deus para com todos. E às vezes a gente já consegue exercitar isso nos pequenos grupos. Né? Você ter compaixão e piedade daquela pessoa que te é cara, daquela pessoa que é próxima a você. Ainda não consigo, de repente, naquele grande desafeto que eu tenho, exercer a misericórdia. Mas eu consigo estabelecer isso com aquele vizinho que passa por uma situação difícil e não enxerga, muitas vezes, que ele é parte daquela situação. Porque olhar de fora é mais fácil, mas é um exercício. Vamos entender que tudo que está à nossa volta serve como um primoroso exercício para a gente afinar esses atributos. Sabedoria. Significa que Deus é infinitamente sábio. E aí, quando a gente fala que sabedoria, ao meu entendimento, ele transcende a razão. E não tem aquela frase que eu acho muito interessante, né? E que antes eu não entendia muito bem essa frase, que era, você quer ser feliz ou ter razão? Não é isso? E eu achava assim, então é o momento de eu ficar feito uma bobinha e falar que tá tudo bem. Não. A sabedoria é isso. É você saber calar. Até mesmo para dar o tempo do outro para acomodar um conhecimento, uma informação, ou até mesmo um sentimento, que neste momento ele não está conseguindo ter esta compreensão. E é isso, essa é a sabedoria. A gente esperar o tempo do outro. Mas a gente sempre se baliza no tempo do outro pelo nosso, né? Eu tinha uma frase que era horrível, bem feia, que eu falava para as pessoas. Eu trabalhava numa empresa, e então as pessoas vinham e falavam assim, eu preciso fazer tal coisa. E a pessoa vinha com uma dificuldade em fazer aquilo. E eu falava assim, daqui que eu faço? Fazia em 3 segundos, né? Viu? Se eu consigo fazer, todo mundo consegue fazer. E eu achava que falar aquilo para outra pessoa, minha intenção embrutecida, vamos combinar, né? Era dizer que todo mundo era capaz de fazer. E aí teve uma pessoa que virou e falou assim, Sandra, se todo mundo fosse capaz de fazer o que você faz na velocidade que você faz, então todo mundo seria chefe. E aqui a gente só vê um chefe, que é você. Tá bom, desculpa aí. E é isso. Esse é o tempo. Então, assim, se acomoda, né? Tenta ensinar. Então, eu vejo que a comunicação, ela é perfeita quando você fala, quando o outro entende. É como o outro entende.
Então não adianta, mas eu falei, ele não ouviu, não. Você não se fez ouvir. Esse é o exercício de trazer para nós a responsabilidade do caminhar junto. Justiça. Não há injustiça e nem desigualdade. Santidade. Totalmente comprometido com sua honra. E quando a gente fala santidade, eu me senti o máximo que eu vou ser santa. Olha, atributo comunicável, né? Você santinha, igual Nossa Senhora Aparecida. Totalmente comprometido com sua honra, ou seja, com a sua crença, com a sua verdade, com os seus valores. E muitas vezes a gente acaba corrompendo os nossos valores em prol, na nossa cabeça, né, de um bem maior. Então a gente só precisa tomar cuidado o que é você corromper a sua verdade. Então, às vezes, calar não é corromper, mas se sujeitar a, aí sim. Veracidade, verdadeiro e absolutamente confiável. Muito bem. Então, quando eu olhei para isso, eu achei muito bacana, eu falei assim, legal. Eu acho que aqui tem um exercício muito bacana, que sim, eles são comunicáveis. Mas eu quero entender, à luz do Espiritismo, aonde que eu consigo identificar esses mesmos atributos, né? Que essa foi a ideia. E aí, gente, não é que deu certo? Eu peguei aqui o ser desperfeito, e aí eu olhei dos atributos, aí eu olho assim, caracteres de perfeição, amai os vossos inimigos, fazer o bem àquele que vos odeia. Ele está em conformidade com os atributos comunicáveis. O homem de bem cumpre a lei de amor, justiça e caridade. Opa, mais uma coisa que faz sentido com os atributos comunicáveis. Dever, obrigação moral para consigo e para com os outros. Virtude, qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ele volta ali, que é a lei de amor, justiça e caridade. O homem do mundo, purificai os vossos corações, não permitindo qualquer pensamento mundano ou fútil. Então, quando eu olho para isso, sim, nós seremos iguais a Deus. Pelo menos temos aqui um roteiro para que a gente possa seguir esse modelo, para seguir esse objetivo, para atingir esse gol. Então, hoje, o que nós vamos nos concentrar? No dever. E aí, o que é dever? A necessidade, obrigação moral de praticar um ato ou não. Tá certo? Então, aqui no dicionário, ele coloca exatamente dessa maneira. É uma necessidade moral de praticar algo ou não. Leon Denis, ele fala que o dever é um conjunto das prescrições das leis morais, a regra pela qual o homem deve conduzir-se nas relações com os seus semelhantes e com o universo inteiro. Leis morais, aonde que elas estão? Aonde que a gente encontra essas leis? Essas leis estão fora de nós ou está dentro de nós? Está dentro de nós. E aí que torna ainda mais, nos torna mais conscientes e responsáveis da nossa obrigação moral, porque não é algo que eu busco fora. A prática será no exercício externo, né? Para melhorar esse interno. É igual para todo mundo? Não. Não é idêntico para todos, varia segundo a nossa condição de saber. Quanto mais nos elevamos, tanto mais a nossos olhos ele adquire grandeza, majestade e extensão. E aqui eu acho bacana, eu sempre coloco que as leis morais é como se fosse, sabe aqueles malabaristas de pratos, equilibristas de pratos, que você tem vários pratos, que quando você olha aquela pessoa que já está exímia nessa função, é lindo de ver ele equilibrando vários pratos ao mesmo momento. Mas quando ele começou a treinar, será que ele começou com todos os pratos? Não, né? Então, assim, ele deve ter começado com um, deve ter começado com dois, e a partir do momento que ele foi adquirindo confiança, ele foi adquirindo isso. Habilidade, perfeito. Destreza, habilidade, ele foi inserindo um novo prato. A pilinha da onde ele tinha, que ele queria atingir, estava ali do lado. Ele sabia qual era a meta dele, mas aos poucos ele foi equilibrando. Então, quando eu olho para isso,
É exatamente isso. As leis morais estão aí, todas estão dentro de nós, mas de repente aqui, nessa encarnação, eu venho desenvolvendo ou eu quero equilibrar determinado número de pratos que eu suporto dentro desse meu estágio. E à medida que eu vou criando confiança, habilidade, destreza, eu tenho a capacidade de buscar novos pratos. Por isso que a gente vai ver que dentro dessa nossa grande escola, alguns já conseguem equilibrar 4 pratos, 5 pratos. Eu estou no perezinho de café, equilibrando, e assim, quero equilibrar que ele pega uma varetinha, né? O meu equilíbrio ainda numa tora, para ver se dá um giro, e fico girando assim, ó. E é isso, e é assim que somos nós, né? Cada um vai fazer a medida que consegue. E de uma forma muito bacana, por isso que ele fala. Não é idêntico para todos, varia segundo a nossa condição de saber. Aí eu criei aqui uma matriz, entendendo o conceito de dever, né? Porque você tem vários conceitos de dever, claro que eles acabam afunilando para o mesmo sentido. A gente só precisa entender os objetivos. Então aqui, quando a gente eu peguei o movimento socrático, que é antes de Cristo, qual era a ideia do dever? O dever pertencia a uma ética fundada na forma de viver segundo a natureza, isso é, conformar-se com a ordem racional das coisas, procurando relacioná-lo à felicidade. E aqui não há questionamento. É o que está posto e é dentro disso que eu vou ser feliz. Ponto. E aí eu trago uma charge para ilustrar mais ou menos o que eu quero dizer. Todo brasileiro tem direito à moradia. Ah, agora lê aquele pedaço bonito que fala sobre comida, saúde. E aí você vê ali são pessoas que são sentadas sem absolutamente nada. Então, assim, eu vou me conformar como eu estou, mas eu acho bonito o que está sendo colocado, né? Sendo que o convite ali é o que você pode fazer para chegar dentro desse contexto. Então, às vezes, a ordem é você se acomodar, você aceitar aquela situação. E eu não estou dizendo que a gente não tem que aceitar a situação que a gente tem. Claro, mas dentro dessa aceitação, qual é o meu movimento? Qual é o meu exercício? Porque senão gera acomodação. Vou dar um exemplo de uma historinha que eu sempre gosto de contar, acho que alguns aqui já devem conhecer. Tinha um pastor que ele estava com seus fiéis e aí acabou o culto dominical e eles tinham que atravessar uma ponte para ir embora. Todos eles estavam indo felizes, alegres, retumbantes. Eis que na hora que o pastor saiu, ele passou pela ponte, acho que umas 2 ripas estavam meio frágeis, ele caiu no lago e ele não sabia nadar. E aí todo mundo alvoroçou e falou assim, meu Deus, então peraí, pastor, peraí que a gente vai te ajudar. Eu sei, meu filho, mas eu tenho certeza que Jesus vai me salvar. E aí um dos fiéis foi lá e pulou na água, dá sua mão aqui que eu vou te buscar. Não se preocupe, meu filho, eu estou sofrendo aqui, mas Jesus vai me salvar. Aí ele foi embora. Aí o outro assim, não, tive uma ideia, vamos jogar uma boia para ele. Ele jogou a boia, aí, pastor, pega essa boia porque nós vamos te salvar. Não, é Jesus quem vai me salvar. Não pegou a boia. Aí o outro teve a ideia de pegar um bote. Vem cá, cada um pega numa mão e você vem. Não se preocupe, eu estou sofrendo, mas Jesus vai me salvar. Até que o corpo de bombeiros foi lá com um helicóptero, desceu lá a escadinha e falou assim, dá sua mão. Não se preocupe, meu amigo, eu sei que você está executando a sua tarefa, mas Jesus vai me salvar, porque eu confio nele. Morreu. E aí, eu já consigo vê-lo nas mediúnicas que a gente tem aqui, que ele já chegou. Peraí, eu quero saber quem é esse Jesus aqui. E aí, quando ele chegou, ele olhou para Jesus e falou assim, poxa, Jesus, poxa vida, eu passei anos da minha vida
exercitando o meu dever de acolher as pessoas, de servir a você, independente de qualquer coisa. E no momento que eu mais precisei de você, você me abandonou. Jesus olhou e falou assim, mas meu amigo, eu mandei o João ir lá te pegar, eu joguei a boia, eu mandei até um helicóptero. Até um helicóptero eu movimentei. E você não quis. Então, e é isso. Então, aqui não é se conformar com o contexto e que às vezes a gente espera um milagre, né? E eu não estou dizendo que milagre não existe. Ele existe. Só que ele existe todos os dias. Porque o fato de estarmos aqui já é um milagre. O que a gente só precisa é ressignificar o que é milagre. Muito bem. Aí você tem um outro movimento que aí, entendendo como que esse conceito foi se purificando, né? Foi se renovando, melhor dizendo. Na Idade Média, aí depois da vinda de Cristo, né? O dever tinha a íntima relação com os mandamentos do Evangelho de Jesus. Porém, não no seu sentido de instrução, mas no de ordenação, ou seja, obediência à autoridade. Então, assim, eu tenho certeza que daqui ninguém passou ou já fez isso. Se você não fizer isso, Deus vai te castigar. Aqui ninguém fez isso. Nunca. Nunca. Eu tenho certeza. Olha que você está vendo, porque aos olhos de Deus, ninguém foge. Minha mãe falava isso para mim. Olha que bandida. E eu acreditava. Ela falava, você não pode falar alto, porque Deus pode tirar a sua voz. E eu, minha mãe era danada. Não adiantou muito que eu sou bem faladeira até hoje, né? Imagina se não tivesse falado. Imagina! Até que ajudou, né? E aqui, para ilustrar, Laurinha em fazer o bem sem olhar a quem. Então, tá as duas passeando e ela fala assim, Laurinha, por que você fechou os olhos para dar a moeda? Ora, Lúcia, porque temos que fazer o bem sem olhar a quem. E muitas vezes é isso que a gente faz, né? Então, a gente faz as coisas porque alguém falou que assim, sabe aquela história? Por que você corta a cabeça do peixe? Ah, porque minha avó sempre fazia assim, entendeu? Mas por quê? Não, porque sempre foi assim. Até que volta, minha filha, não, porque se não cortar a cabeça do peixe, não vai dar certo. E até assim, minha filha, eu só cortava a cabeça porque não cabia na forma que eu tinha. Tá vendo? Olha lá. E aí, o que eu quero trazer aqui é que a gente tinha uma obediência sem muito entendimento o porquê dessa obediência, né? Eu simplesmente faço porque é assim que tem que ser. O dever tem que ser cumprido independente se eu goste ou não. Então, na minha época, tinham coisas que a mãe falava, você tem que ficar quieto. Por quê? Porque eu estou mandando, ponto. Hoje, a minha filha já não serve mais eu falar isso para ela. Não, eu entendi que você está mandando. Eu entendi, mas eu quero saber por que você está mandando. E aí o exercício da gente explicar. Né? Então, assim, eu posso cumprir essa ordem, eu tenho o dever de cumprir essa ordem, mas eu só quero ter o entendimento dela. E aí vem o Espiritismo e traz um novo olhar para essa lente do dever. Então o dever primeiramente é a obrigação moral perante de si mesmo. Então esse dever é para com você. A partir do momento que você entende que você tem dever para com você, é natural, é consequência você estabelecer o dever que você tem para com o outro. A gente nunca pode buscar fora o que está dentro. E a gente nunca pode dar aquilo que a gente ainda não adquiriu. Então, aqui, a obrigação moral diante de si mesmo, depois, com relação aos outros. O dever encontra-se tanto mais nos íntimos como nos mais elevados detalhes da vida.
E são nos detalhes que a gente encontra o nosso dever. É como ética. Teve uma definição de ética que eu acho muito bacana. O que é ética? É aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Isso é ética. Tá certo? Essa é a frase. E aqui eu trago para ilustrar, que eu acho muito bacana, que é assim. Você não cansa de ser legal com todo mundo? Algumas pessoas vão se aproveitar desse seu jeito, mas isso é o defeito delas, não meu. Essa é a sacada que a gente tem que ter. É esse o compromisso que a gente tem que ter, não é porque o outro ainda não entendeu que eu vou deixar de fazer. Porque primeiro eu tenho que fazer por mim. E depois eu tenho que fazer pelo outro. Emmanuel, eu esqueci de escrever aqui, mas é Emmanuel que fala. Dessa forma, pode-se simbolizar o dever como sendo a faixa de ação no bem que o Supremo Senhor nos traça a responsabilidade para a sustentação da ordem e da evolução da sua obra divina. Então, aqui ele está trazendo o seguinte, ó, eu preciso me aperfeiçoar e é por essa veia que eu preciso me aperfeiçoar. Porque o dever, ele nos impulsiona o quê? A ação. É meu dever realizar, é meu dever ajudar, é meu dever buscar. Desse modo, pela execução do dever, região moral de serviço em que somos constantemente alertados pela consciência. E essa última frase eu achei linda. Vamos exteriorizar a nossa melhor parte, recolhendo a melhor parte do outro. Nem que para isso a gente primeiro precisa fazer um garimpo em nós mesmos. Nós temos a melhor parte. Só que às vezes ela está tão envolta com várias... Sabe agora que é o momento de outono, a gente está começando no outono, as folhas caindo. Às vezes a gente não consegue ver o que está lá no fundo. Então a gente precisa tirar um pouquinho, né? Aparar essas arestas para a gente, de fato, conseguir enxergar a nossa melhor parte. E a mesma coisa é buscar no outro, garimpar no outro a melhor parte dele. Sempre numa situação haverá um diamantezinho ali que a gente pode pegar. É que às vezes a gente está tão impactado ou tão surpreso com a forma que a gente acaba esquecendo a essência. Essa é a principal busca. O dever paira, acima de tudo, Leon Denis dizendo, o dever paira acima da humanidade, inspira-no a grandes sacrifícios e renúncios, os puros devotamentos, os grandes entusiasmos. Porém, na ordem de sentimento, é muito difícil de ser cumprido, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas sofrem repressão. Porque quando a gente está lá, na outra dimensão, a gente chega, não, eu vou nessa encarnação, eu vou ajudar todo mundo, pode trazer aquele que é o meu algoz, eu vou acolher com todo amor e carinho, aquela pessoa que acabou comigo na outra vida, não, pode trazer que eu vou dar conta, né? Aonde que eu vou morar? Pode me colocar no pior lugar porque eu vou dar conta disso, porque eu sei, porque eu quero melhorar, não é isso? Doença? Qual é a mais rápido aí que eu vou conseguir já me livrar de um monte de karmazinhos aí? Essa que eu quero, 3. Põe 3 aí na nossa. Aí a gente vem, né? E aí a gente tem o benefício do esquecimento. E aí, além do benefício do esquecimento, você tem esse mundo que nos seduz, né? Se nós estamos muito mais materiais do que imateriais, nós vamos nos associar o quê? O que é mais material. E aí, eu trago essa charge que fala o seguinte: adolescente nada, joga direto na cadeia para ele ver o que é bom. Zé, olha lá, é seu filho, Zé. Opa, calma aí, seu guarda, é só uma criança. E é isso que a gente faz, né? Lembra, é sempre assim, gente. Se eu falar aqui com meu amigo, o óculos dele, eu vou falar, qual é seu nome? Renato. Assim, Renato, que óculos bonito que você tem. Ele vai ficar todo feliz. Você viu que eu ganhei? Você viu? Eu comprei, eu ganhei.
Mas se eu virar para ele e falar assim, Renato, meu filho, Jesus, mas quem foi que te deu isso? E aí o que ele fala? Você viu que me venderam, você viu que me deram. Né? O que é bom eu realizo. Aquilo que não é bom não é comigo. Enquanto a gente não aprender a olhar e acolher essa sombra que nós temos, que também é o nosso dever. Existiu parar para pensar, nós estamos aqui justamente para isso. Para acolher, para aceitar e para trabalhar com as nossas sombras. Esse é o nosso dever. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, o adverte e sustenta. Mas ele se mostra frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. E é isso, aqui é mais uma charge que fala um pouquinho da mesma coisa, né? Mas aqui traz uma citação que eu gosto muito, que ele fala o seguinte, onde que começa o dever? O dever começa precisamente do ponto em que ameaça a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo e termina no limite que você não desejaria ver transposto em relação a você mesmo. Que é a relação dos limites. E é se colocar no lugar do outro. O que eu vou sentir? Se fosse comigo, eu ia gostar? Esse é o exercício. Aí eu quero que ele sinta a dor que eu estou sentindo. Mas você vai gostar de sentir isso? O que você ganha com isso? Esse é o exercício que a gente tem que fazer. Aí vem Emmanuel e traz mais uma citação que eu acho muito bacana, que ele fala o seguinte: acontece, porém, que muitas vezes criamos perturbações na linha das atividades que o Senhor nos confia. E não apenas desconjuntamos a peça de nossa existência, como também colocamos em desordem muitas existências alheias, desajustando outras muitas peças na máquina do destino. Gente, a gente é um mini tsunami, né? A gente chega espalhando tudo que está na nossa frente. E é por isso, né? Não mais porque isso. E aí que tem uma sacada muito legal, né? Então, assim, se eu gero essa ação, toda ação ela vai ter o quê? Uma reação. Porque é o efeito natural das coisas. E é dessa maneira que recebemos, por imposição de quem? De Deus? Não, da circunstância. A esposa incompreensiva, o esposo atrabiliário, o filho doente, o chefe agressivo, o subalterno infeliz, a moléstia pertinaz ou a tarefa compulsória a benefício dos outros, como gleba espiritual para o esforço intensivo na recuperação de nós mesmos. Então, gente, abraça o que nós temos. Eu acho que, além de aceitar que dói menos, aceita que te fortalece. Aceita que te recupera. É o remédio que muitas vezes a gente não gosta de tomar. Você sabe que, quando criança, eu tive uma doença onde eu tive que tomar durante 3 anos da minha vida, um dia sim, um dia não, aquela famosa injeção chamada Bezetacil. Imagina que coisa deliciosa. E aí, naquele momento, eu lembro que eu fugia da minha mãe, eu fazia escândalo, eu me jogava, me fingia de morta. Eu ia morrer. Aí, assim, aí minha mãe oferecia doce, eu ressuscitava, né? Então, assim, eu fazia várias coisas. E eu, naquela época, eu me sentia a pessoa mais infeliz da face da Terra. Eu achava que eu ia morrer. Porque, meu Deus do céu! E graças a Deus, porque me deram... naquela época, né? Não é, foi quase 2 anos atrás só, tá? Falaram que eu ia viver até 28 anos. E minha mãe sempre tinha aquela ideia, né? Que eu ia viver até 28 anos. Gente, eu passei bastante de 28 anos, mas bastante mesmo, entendeu? Então, assim, não morri, estou aqui. Mas, assim, qual é o exercício? Eu precisava tomar um remédio ruim, que naquela hora doía. Mas não ia doer mais se eu me visse
hoje, sem ter a possibilidade de ter a família que eu tenho, sem ter a possibilidade de ter a filha que eu tenho, a profissão que eu tive, os amigos que passaram pela minha vida. Então, essa é a lente que a gente tem que usar. E às vezes a gente tem que sair dessa posição, desse recorte, esse sopro de experiência que nós temos, que é a nossa encarnação. Porque quando a gente dá um salto, ou um passo para trás, e a gente se vê como um espírito, que bacana. Que bacana saber que nesse período em que eu tive as minhas injeções, eu contei com pessoas tão maravilhosas. Que bacana saber que eu despertei em outras pessoas sentimentos genuínos as quais elas não poderiam ter sentido porque tinha ali uma criança que precisavam delas. Que bacana saber que eu consegui demover uma pessoa que era extremamente racista ao encontro de uma menininha negra que precisava de ajuda. Que bacana poder fazer parte disso tudo. Então, essa é a lente. A lente que a gente às vezes coloca no nosso problema, ele ofusca a grandeza do conhecimento. Esse é o ponto que a gente tem que observar. Então, aqui, para mim, ficou tão claro isso, assim, o esforço intensivo na recuperação de nós mesmos. Então, o dever, trago aqui Joana de Cusa, né? E é ela que traz isso, assim, eu vou dar o exemplo de Joana de Cusa. O dever é resumo prático de todas as especulações morais. É uma intrepidez da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e dócil, pronto a dobrar-se às diversas complicações, mas permanecendo inflexível diante de suas tentações. Olha isso, permanecendo inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas, e as criaturas mais que a si mesmo. E a um só tempo, juiz e escravo de sua própria causa. Ninguém vai precisar te julgar. Se a consciência está dentro de nós, é natural que nós podemos ser os julgadores dela. Eu não posso convidar um outro para julgar algo que está dentro de mim. Então, se isso é uma verdade, esse é o exemplo maior. Não vou me estender no exemplo, eu sempre gosto de trazer Joana, no exemplo Joana de Cusa, aonde ela estava ali, numa época em que se pedia que ela tinha que renegar a Jesus, e ela dizendo que não, ela não ia renegar a Jesus, e que se ela não renegasse a Jesus, eles matariam seu filho. E aí o filho olhou para a mãe e falou assim: mãe, dá uma renegada aí, depois você até volta, ser comparsa, mas nesse momento vamos livrar a nossa pele. E ela falou assim: meu filho, eu não consigo fazer isso, né? Porque essa verdade é muito maior do que esse corpo, do que esse recorte. E de fato, eles acabam desencarnando dentro desse cenário. Eu não estou dizendo que a gente é uma Joana de Cusa nesta proporção, mas a gente pode ser Joana de Cusa em pequenas proporções, né? Daquilo que é verdadeiro em nós, nós temos que ser fiel. E a gente pode, se a gente olhar e quiser, de fato, olhar para dentro de nós e ver o que há de verdade, o que é a nossa essência, e saber respeitar essa essência. O dever se engrandece e esplandece sobre uma forma sempre mais elevada, em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa, porque ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboço imperfeito. Gente, quando eu li isso, eu falei assim, olha que bacana, né? Deus não aceita esboço imperfeito. Então, a gente pode chorar, espernear. É assim, ó, sabe como eu me vejo? Eu lembro, a primeira vez que eu fui levar minha filha à Disney, ela era muito pequena. Então, ela não sabia direito o que era a Disney. E eu falei assim, filha, você não sabe onde você vai? Você vai pra Disney? Não vou. Mas, minha filha, como é que você não vai? Não vou, eu não quero esse lugar, eu não gosto, eu não sei o que é. E eu falei assim, como
Você não vai gostar, é muito legal, é muito bacana. E qualquer coisa que eu falasse sobre a Disney para ela, ela refutava. Não, eu não quero isso. E somos nós. Nós somos... Deus falou assim, olha, vocês vão ser perfeitos. Ah, não quero ser. Não quero, quero ser bem perfeitinho, eu gosto de ser assim. Não, mas você vai, não vou. E aí a gente corre, né? E é isso. E aqui, ó, o que eu acho muito bacana é que além dele falar que ele não aceita esboço imperfeito, mas deseja que a grandeza de sua obra resplandeça aos seus olhos. Como é que essa grandeza vai resplandecer? Com o nosso exemplo. Como que isso vai acontecer? A gente abraçando a nossa causa. E quando a gente abraça a nossa causa maior, as ações são muito pequenas. Eu trouxe um vídeo que alguns aqui, certamente alguns já conhecem, mas é que eu vira e mexe, eu revisito esse vídeo, porque ele dá exatamente uma lição de você olhar o seu dever de uma forma tão nobre. Essa é a palavra. Vocês vão conhecer a Maria. A Maria, gente, ela fala por si só. E aí ela, entendendo que nós passamos por provações, não é isso? Que são as nossas grandes experiências. Veja como ela faz, que uso que ela dá a essa provação. Então, vou falar, solta o som. Hoje, eu tive não sei se eu vou conseguir falar. Vou tentar. Eu tive um grande presente. Eu não sei se eu vou conseguir. Mas eu tive um presente, assim, de uma pessoa que contou um pouco a sua história. E eu estava vindo para cá, assim, ai, meu Deus, que dificuldade. E ela trouxe uma história de vida, onde ela colocava que a mãe dela, pelas suas dores, colocava o pai dela numa posição de que ela nunca tinha sido amada por esse pai. E ela só tinha 9 anos. E ela falava assim, eu não acredito nela. Eu não acredito nela. E esse pai, ele foi para a guerra. Eu não sei se eu vou conseguir. Mas o que fica para mim, a certeza da generosidade desse coração, que eu tive o prazer de ouvir hoje. Obrigada, querida. Apesar que tinha aqui um monte. A generosidade desse coração de conseguir ter a certeza desse amor desse pai, que nutria nesse coração, que fez com que ela tivesse a certeza que esse pai a procurou e quis saber dela. Mas o que mais me impressionou, que em nenhum momento ela colocou a mãe como algoz. E sim no exercício de entender a dor daquela mãe. Então, eu acho que ela hoje, de alguma maneira, ela pode dizer, ao final de cada dia, que ela fez uma obra útil. E que nós possamos conseguir alcançar alguma vantagem sobre nós mesmos. Que a gente possa, ao final de cada dia, perceber se a gente assistiu ou consolou. Quando ele fala desgraçado, é alguém aprofundador. Esclareci meus irmãos, trabalhei por torná-los melhores e tenho cumprido o meu dever. O que eu quero dizer? Que esta pessoa hoje, ela pode dizer que ela cumpriu o dever dela. Porque, de fato, ela acalentou ali, não foi um, foram vários corações. Obrigada, gente.